Se você tem dívida, você é melhor do que a pessoa que nunca gerou nada de dívida. Eu quero que você entenda que a riqueza é desse jeito. Você precisa gerar ela, você não precisa fazer mais nada. Seu cérebro, ele não está louco para produzir, mas se tacar uma semente e pôr pressão, ele vai produzir. Então não existe riqueza com subtração, nem divisão, nem soma. A pessoa que quer sobreviver, ela precisa de soma. A pessoa que é consumista, que foi configurada nesses últimos 100 anos, ela é subtração, é consumo o tempo inteiro. Mas a pessoa que é facciosa e que perde tudo, ela é o quê? Ela é divisora. E tem um negócio interessante é que na minha própria casa eu ensino os meus filhos a não dividir coisas com ninguém. Aí eu falo, mas como você faz isso? Temos que dividir com todo mundo. Não, a gente tem que multiplicar. Um dia alguém falou pra mim assim, Jesus era comunista. Eu falei, me dá só uma prova que ele era comunista. Ele dividiu o pão. Eu falei, você não sabe o que é dividir então. Ele não pegou um pão e dividiu para 100 pessoas. Ele pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou para 5.000. Aonde que você viu divisão nisso? Anota um código pesado aí. O verdadeiro compartilhar é multiplicação e não divisão. Compartilhamento é o que eu estou fazendo agora. Esse aqui é um processo multiplicacional. O verdadeiro multiplicar não tem divisão. Divisão eu tiro uma parte daquilo que eu tenho e te dou. Várias pessoas se conectam a mim, o que elas querem? Elas querem algum percentual de algum negócio meu. Eu falo, tá tudo bem, você quer meu sócio? Quer ser meu sócio? É simples, para ser meu sócio, você precisa multiplicar com alguma ideia. Você traz uma ideia. Então eu tenho mais de 100 sócios. Nenhum desses sócios tem percentual em nada que eu construí sozinho. Quando eu falo sozinho, é minha esposa, meus filhos, minha família. Então eu tenho diversos negócios que eu não tenho sócio. Aí alguém fala, mas se é mal, essas pessoas merecem. Se merecem é porque construíram. Se construíram é problema deles. Então vocês têm que realmente ter, porque a gente começou a multiplicar junto. Quem são as pessoas que ao longo da minha carreira foram caindo fora? As que queriam ser sócio de um negócio que eu já tinha construído. E aí o que essas pessoas querem? Elas não querem criar, elas querem pegar rabeira. Quando eu era adolescente, se tem essa expressão, eu pegava rabeirão de caminhão, pegava pedalando a bicicletinha. Ainda bem que minha mãe nunca viu essa cena, teve essa decepção gigantesca. Pendurava, morava na periferia, a gente ficava no trevo esperando o caminhão entrar e grudava e ia embora. As pessoas elas querem, por quê? Porque elas não se enxergam. Quando elas se enxergam e descobrem de fato quem elas são, elas não querem entrar em processo de divisão. Eu ensino para os filhos todos os dias. Você vai comer esse aqui, você vai comer esse, aí o outro fala assim, você pode dividir isso comigo? Não. Ou é compartilhar ou cada um cuida do seu. Então eu aprendi isso com o americano. O americano ele tem um respeito muito grande no espaço, na esfera de segurança dele. O brasileiro não tem. Pablo, que esfera é essa? As pessoas vão para sua casa, não tem hora de chegar nem hora de ir embora. Isso é um desrespeito. Depois que eu aprendi um pouquinho sobre isso, eu não aceito as pessoas chegarem a hora que elas querem, eu mando embora, inclusive. Você fala, não, mas não existe, nós somos brasileiros. Então, somos acolhedor, mas tem respeito, tem ordem. Não é ordem e progresso? Por que o Brasil às vezes não está no progresso? Porque ele feriu o primeiro passo. O primeiro passo do Brasil seria ordem. Ordem e progresso. Quando você coloca a ordem, ou seja, estabelece os marcos, você tem progresso. Por que não tem progresso na vida? Os princípios, inclusive ordem é um princípio. Por isso que Deus fez algumas coisas no primeiro dia, outras coisas no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até chegar no 7º dia. Isso se chama princípio da ordem. E aí que está o grande detalhe. Como que eu vou gerar riqueza? Primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça é o seguinte: se você deve milhões, está tudo bem. Fala, não é possível, tem 3 estágios. Você está devendo, você só se arrasta, ou você está multiplicando. O se arrastar é o seguinte: a pessoa não consegue nem sonhar porque gasta energia. Então ela está lá, troca 180 horas para bancar a sobrevivência, para não morrer. Só que eu quero que você entenda o seguinte: o pior cenário é o de sobrevivência, não é de dívida. Qualquer pessoa que sabe dever, ela tem código de gerar riqueza. Agora a pessoa que é sobrevivente, ela não tem código, ela tem que instalar código. Pablo, eu estou devendo 100 mil, estou devendo... Quer ver quantas pessoas aí no YouTube estão devendo? Escreve assim, ó, estou devendo. Toda vez que eu te perguntar algo no YouTube, você vai falar assim, ó, sempre no passado se for negativo. Aqui também. Quando você ouvir uma expressão, você vai escrever assim, a expressão for negativa, para você tirar o reforço mental, o metamodelo negativo, você vai escrever assim, eu estava devendo. Você já começou a sair da dívida. Pablo, eu não paguei nem R$1, pagou sim. Os seus neurônios já estão pegando uma nova rota. Como assim uma nova rota? É bem simples. Quando eu já começo a falar que esse negócio ficou para trás, meu corpo já saiu disso.
A minha mente já está lá na frente, já gerando riqueza. Se você tem dívida, você é melhor do que a pessoa que nunca gerou nada de dívida. Você tem código. Pablo, mas eu não acredito nisso. Aí é um problema. Se você entrar na vibe que eu estou te falando, você começar a acreditar, isso vai levar você a uma inclinação e depois vai levar você para uma ação. Pablo, então vamos resolver. Como é a forma gerar? Lembra de uma barriga com útero gerando uma criança? E agora eu pergunto para as mulheres e até para os homens. As mulheres elas vão saber responder melhor. Qual mulher ou casal ou homem faz força para uma criança ser gerada dentro do ventre de uma mulher? Alguém faz força? Alguém precisa ficar mentalizando? Eu quero que vocês entendam isso, vai destravar rapidinho. Alguém precisa ficar mentalizando assim, ó, respirando bem fundo todo dia, senão vai dar tudo errado. Você tem que pensar assim, não, vem coração, o coração primeiro bate, depois vai começar o sistema vital, e depois isso, e agora respira. Não existe isso. Eu quero que você entenda que a riqueza é desse jeito. Você precisa gerar ela, você não precisa fazer mais nada. Ela vai virar um turbilhão, assim como uma criança, como dizem Salmos, de forma assombrosa foi gerado. Pablo, que forma assombrosa é essa? Essa forma assombrosa é assustadora. Ninguém consegue explicar como é que esse negócio é gerado. Assim como a árvore não precisa fazer força quando a semente específica entra no solo e começa a ser sufocada. Assim como quando alguém está liberado para acessar a riqueza, não é as coisas que você faz e nem seu esforço. É uma geração. Só que essa geração precisa conectar um polo positivo e um negativo. Por que a Terra é desse jeito, essa dicotomia? Ou essa dualidade? Não funciona só um polo. Eu falo para todo mundo, se vocês forem pessoas positivas, vocês não vão dar certo na vida. Pablo, sim, é muito simples. Quando você se esforça para fazer algo, parece que é negativo. Você está somando o seu lado positivo, emocional, com um lado negativo de esforço com o próprio corpo. Quando você soma esses dois polos, aí passa energia, a corrente alternada passa aí. Ninguém entende, não adianta você só querer pensar algo, você imaginar algo, se você não praticar algo. A prática é negativa. A prática não faz você ficar, quando você vai, por exemplo, ficar 10 horas fazendo alguma coisa, você não vai ficar melhor no seu físico, vai ficar pior. Aquele cansaço significa a parte negativa do negócio. Então tem o negativo e o positivo. Quando eu comecei a olhar a natureza com a simplicidade dela, eu falei, cara, não faz sentido. Eu entendo porque que algumas pessoas não prosperam. Agora imagina você negativo na alma e positivo no corpo. Não vai funcionar. Você tem que inverter a polarização. É positivo na mente, mas não resolve só. E negativo no corpo. O corpo tem que levar. O segredo é corpo levar. Não sei se você sabe, as pessoas elas não têm preparo para resistência. Elas querem fazer algo e do nada desiste. A maior parte das pessoas começa a fazer, pega no pesado, assusta. Então eu quero que você entenda uma coisa bem forte. O como é a forma, vou te mostrar algumas formas. Gerar precisa só de uma semente. A terra tá louca para produzir, sabia disso? A terra, que você pega, terra, pó. A terra tá louca para produzir, só tem um detalhe. Cadê a semente? Seu cérebro, ele não tá louco para produzir, mas se tacar uma semente e pôr pressão, ele vai produzir. Por que seu cérebro não quer produzir? Porque gasta energia. Mas a terra tá louca.